Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liajos Tech, mais um vídeo sobre o Windows, né? E é um vídeo que eu já trouxe sobre esse assunto aqui no canal, mas vou trazer ele atualizado, vou fazer uma atualização dele. Quero a opinião de vocês aí, hein, sobre o que está aí no título do vídeo. E aí, pessoal, será que hoje, em 2024, já estamos beirando 2025, né? Já estamos adentrando a novembro. Daqui a pouco estamos adentrando a dezembro. Daqui a pouco tem mensagem de final de ano aqui no canal. Tá passando muito rápido, né, galera? Pois bem, me respondam aí nos comentários. Será que dá mesmo para utilizar o Windows sem ativação? O que vocês me dizem? TechG, que comenta nos meus vídeos, o Feta Tutoriais, meu amigo Mark lá do canal, né, Feta, o Herbert Misson, que também sempre comenta, o Luiz, que também tem comentado nos meus vídeos, né, o meu primo, o Ricardinho, também sempre tem comentado nos meus vídeos de Windows aí, né, RBS, eu acho que é isso mesmo, RTS. Eu acho que é por esse nome que ele comenta, né? O canal dele. A conta dele. Comenta aí, gente. E você que tá chegando aí no vídeo agora, que tá vindo aqui pelo assunto Windows, comenta aí. Dá para usar o Windows sem ativação? Agora, em pleno 2024, isso é possível? Isso sempre foi possível? Respondam aí. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Enquanto isso, enquanto vocês vão comentando aí embaixo, eu vou fazer um retrospecto de como que as coisas foram caminhando nesse sentido, né, dentro da Microsoft. Até, digamos assim, o Service Pack 2, podemos dizer dessa forma, do Windows XP, a Microsoft trabalhava da seguinte maneira com a questão do seu sistema operacional. Não era como é hoje, onde você faz a aquisição do sistema operacional, da ISO do sistema operacional, por meio de uma aplicação disponibilizada pela Microsoft, o Media Creation Tools, ou baixando do próprio site da Microsoft. Se você não comprasse um computador novo que viesse com Windows, e você quisesse utilizar o Windows no computador que você já possuía, né? Você precisava fazer a aquisição de uma mídia física do Windows. E essa mídia, até o Service Pack 2 do Windows XP, ela vinha com serial vitalício. Ou seja, esse serial não carecia de ativação. Isso tinha um ponto muito interessante e preocupante, né, do ponto de vista da desenvolvedora, a se salientar, que é o que acontecia muito no passado, quando disquetes e CDs ainda estavam em evidência para a distribuição de programas e correlatos, né, arquivos e tal, que era a cópia indevida, a utilização indevida desses programas. Por quê? Como você adquirir uma mídia física, no caso um CD do Windows, né, ele vinha com serial vitalício e não tinha limitação do tipo de equipamento. A tecnologia na época não estava tão evoluída a esse ponto, então não tinha limitação do quantitativo de equipamento que você poderia instalar esse sistema. Então, tecnicamente falando, você estando de posse de uma mídia do Windows com serial daquela mídia que foi gerado para aquela mídia, você poderia instalar em quantos computadores você quisesse. Em via de regra, que eu me recordo, não tinha restrição. É uma licença comum. Você pegar um Windows, sei lá, um Windows XP Professional, por exemplo, você podia instalar ele, né, um Windows 98, Windows 2000,
você podia instalar ele aí em diversas máquinas, utilizando a mesma mídia de instalação e o mesmo serial. Não tinha nenhuma restrição com relação a isso. Na época, claro, a Microsoft teve que buscar meios legais, né, para conseguir não tomar tanto na tarraqueta, porque imagine você. Vou voltar aqui ao exemplo que eu gosto de citar, que foi onde eu estudei e trabalhei, foi na Universidade Católica de Brasília, que naquele tempo, lá no começo dos anos 2000, já tinha um parque de informática imenso, já para aquela época, né? Cara, se eu fosse reitor de uma instituição de ensino daquela, se eu fosse dono de uma empresa, vamos tratar aquilo como uma empresa privada, já que é uma faculdade, uma universidade privada. Se eu fosse dono de uma empresa daquela, obviamente que vocês vão de convir comigo, por mais errado que fosse, não seria muito mais viável economicamente eu adquirir uma única mídia do Windows com uma licença vitalícia vinculada, né, àquele sistema, aquela mídia que eu adquiri, e poder instalar nas 200, 300 máquinas que eu possuísse, né? Não seria muito melhor do que eu ter que comprar 200, 300 licenças de Windows, uma para cada máquina específico? Obviamente que seria maravilhoso para mim. Para mim, enquanto instituição privada, eu faria uma economia, né? Enquanto empresa privada, eu faria uma economia absurda. Mas também pensando como empresário, né? Como dono ou reitor de uma empresa privada, né? Tendo essa mentalidade, eu tenho que pensar na Microsoft. Para ela isso aí não é nada viável. Enquanto para mim seria muito viável, eu tendo 200, 300 máquinas, adquirir só uma licença e poder instalar nelas todas, né, sem gastar, ou seja, uma única licença, para a Microsoft isso não seria nada viável. Ela está perdendo 200, 300 licenças. E como eu tenho dito nos meus vídeos, vocês sabem que quem dita as regras da evolução das coisas em termos de programas de computador é o mundo corporativo, não é o usuário doméstico. Então, a Microsoft buscou meios naquela época lá de tentar, dentro do que se tinha na época, fazer. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que você comprava uma mídia original de um Windows, né, de uma versão do Windows, e ela vinha com uma licença vitalícia, sem necessidade de ativação posterior. Com a popularização da internet, a evolução das coisas, né, a evolução da tecnologia, já lá para o Service Pack 3 do Windows XP, por exemplo, a Microsoft criou mecanismos que meio que tornaram as licenças que você adquiria quando você fazia a aquisição de uma versão do Windows, né, não vitalícia, sem que você fizesse ativação. Ou seja, ela meio que te impôs. Eu não gosto de usar a palavra obrigação, porque a palavra obrigar é tão pesada nisso. Impor também tem uma conotação meio pesada, né? Impor, imposição, uma coisa muito... pra gente que defende liberdade, imposição é uma palavra muito pesada, né? Obrigação é uma palavra muito pesada também. Pelo menos como eu vejo. Comentem aí se vocês têm o mesmo pensamento que eu. Quem defende liberdade, né? Quem é adepto do libertarianismo, como diz o Ancapos, que é um canal que eu acompanho. O que acontece? Galera, a Microsoft ela meio que te impôs uma necessidade de validação daquele serial. Isso fez com que ela pudesse controlar melhor, inclusive restringir em versões mais básicas do Windows, versões focadas para o usuário doméstico, nas versões Home, por exemplo, restringir o alcance dessa licença. Falando em miúdo, né, em direto, você não poderia mais ter aquela forra de sair instalando
aquele mesmo Windows, naquela mesma mídia que você adquiriu, sai instalando o Windows em 800 máquinas e ativando, porque já reconhecia-se que aquele serial já estava ativado. Claro que não era uma tecnologia que no começo funcionava 100%, mas já começou aí a tornar o processo, né, de ativação uma coisa necessária. E hoje em dia é assim que o Windows funciona. Você precisa obrigatoriamente ativar o seu serial do Windows. Só que tem um detalhe, aí eu já vou chegar aqui na pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Se é possível usar o Windows hoje em dia sem ativação. Nos primórdios, quando começou essa história de ativação de serial lá no Windows XP, depois seguiu no Windows Vista, né, o Windows 7. Eu vou parar por aí por enquanto, porque aí tem uma diferença. Nesse momento, meio que você tinha, como você tem hoje, isso permanece, tá? Você tinha um período de avaliação do sistema, em que você pode, e eu vou botar o termo no presente porque ainda hoje é assim, você pode utilizar o sistema operacional na íntegra, sem restrições, por um período de tempo, 30 dias, 60 dias, eu não, agora de cabeça assim não me vem exatamente quanto é o prazo, mas é por aí. Você tem um período de teste, tá? Você tem um período que você pode experimentar o sistema na sua plenitude, tá? Sem a necessidade de ativação, tá? E aí, pessoal, no passado, o que acontecia? No passado, quando se encerrava... Nossa, passado ficou muito redundante, né? Repetido. Mas, encerrado esse período que você tinha de teste, para poder usar o sistema, experimentar o sistema, né? O que acontecia, pessoal? O sistema começava a criar dificultantes. Será que essa palavra fica boa? O empecilho, pronto. O sistema começava a causar empecilho para o usuário. Em relação a hoje, era muito mais, tá? Muito mais. Calma que eu já vou dar a resposta. Em relação a hoje, era muito mais empecilho. Por quê? Porque ele começava, primeiro, no caso do Windows XP, por exemplo, ele começava mandando notificações na barra de notificações em pop-up, notificações em balões. Na inicialização do sistema, ele já avisava que o sistema não estava ativado. E o passo seguinte, após enviar essas notificações, ele já começava a bloquear o sistema para utilização plena. E o bloqueio era muito severo, porque isso perdurou até o Windows 7, né? Dessa forma assim, mais severa. Você tinha, eu devo estar botando algumas janelas aí na edição, algumas imagens. Você tinha as telas de bloqueio, que dificultavam muito o usuário leigo, o usuário comum, a utilizar o Windows. Claro, você conseguiu utilizar o Windows sem ativação. Tinha um jeito lá que você fazia, que você conseguia abrir o Explorer.exe e utilizar o Windows sem ativação, né? Mas era toda uma via crucis que, no fim das contas, não compensa o tempo perdido. Quer dizer, depende, né? Cada um é cada um, cada cabeça é uma sentença. Mas, em termos de praticidade, naquele tempo, era uma coisa que não era compensatória você ficar tendo que fazer todo um esquema toda vez que você entrasse no Windows, né? Para ele poder funcionar sem que você ativasse. E a coisa era feita de uma forma muito impositiva, né? De um jeito que, se você não quisesse ter que ficar fazendo jeitos, né, para poder utilizar o Windows sem ativação, ou você arrumava um método não oficial, a lá Capitão Gancho de Explorer, para fazer a ativação do Windows, ou você fazia a aquisição, né, a validação daquela licença ali, ou a aquisição de uma licença válida, né? Aí isso se tornou possível, tá? Com a evolução das coisas, com
a necessidade de ativação de licenças do Windows tornou possível você, por exemplo, você podia pegar uma mídia do Windows XP ou do Windows Vista ou do Windows 7 de um amigo, né, de alguma pessoa próxima, instalar no seu computador, e é obviamente que aquele serial ali que veio vinculado àquela mídia não teria validade legal na ativação, porque já está ativado em outra máquina. Muito provavelmente é isso que aconteceria. Entretanto, você podia fazer aquisição apenas, aí começou essa história, né, de você adquirir serial de Windows. A coisa vai evoluindo. Então você já podia, naquele tempo, no Windows 7, por exemplo, fazer a aquisição de um serial válido, sem necessidade de ter que comprar uma mídia inteira. E o que saiu um pouco mais barato, né? E aí, através desse serial adquirido, você conseguia fazer a troca do serial daquele Windows que está ali na sua máquina. E detalhe, isso inclusive a Microsoft possibilitou que você fizesse upgrade de versão sem necessidade de ter que adquirir uma mídia completa de uma versão superior. Por exemplo, você tinha a versão Home do Windows 7 e você queria fazer a aquisição da versão Home Premium, que era uma versão mais completa da versão Home para o usuário doméstico. Você podia fazer isso fazendo a aquisição apenas do serial. Porque se você já tinha uma mídia da versão Home, se você já tinha a versão Home de alguma forma, ao você fazer a inserção e ativação de um serial válido, tá, da Microsoft, ele automaticamente já faria o download, já faria a instalação, já faria o upgrade da versão Home convencional para a versão Home Premium. Então você tinha a possibilidade de fazer isso. Não tinha que formatar computador, não tinha que reinstalar o Windows do zero, não tinha que fazer nada disso. Isso, de certa forma, facilitou até um pouco as coisas, né? Então você tinha essa possibilidade. Mas naquele tempo, usar o Windows sem ativação era uma coisa muito complicada e muito complexa. Para o usuário comum, usuário leigo, era uma coisa muito mais difícil de se fazer. E aí, chegando aos dias atuais, respondendo a pergunta aí, quem comentou que é possível utilizar o Windows sem ativação, de certa forma está correto. Está correto. Mesmo que passado, no entendimento legal da coisa, né? No entendimento legal da questão, passado o período de experimento, né? De experimentação, período de deguste que a Microsoft dá no Windows sem ativação, não ser uma coisa legal, né, legalmente falando, não é correto, você pode utilizar o Windows sem ativação sim. É possível você utilizar. Entretanto, atualmente, isso começou no Windows 8X e foi aprimorado no Windows 10 e agora no Windows 11. No novo Windows 12 a gente não sabe nada sobre ele, então eu não sei como é que vai funcionar isso, mas entretanto, né, você tem limitações até uma outra aí dá para dar um jeito, mas de burlar, mas você tem limitações, digamos assim, até profundas no sistema, que vai te permitir utilizar o Windows de uma forma muito mais fácil do que era no Windows 7, no Windows Vista e no Windows XP. Tá? Você vai ligar o computador, ele vai aparecer a tela de login, você vai fazer login na sua senha, né, na sua conta, vai entrar, ele vai ficar aparecendo uma marca d'água dizendo que o Windows não está ativado, não é? Vai ficar aparecendo alguns balões, algumas notificações dizendo que o Windows não está ativado. Entretanto, o Windows vai seguir funcional. Você consegue instalar programas, você consegue fazer uma série de coisas, tá? Não vai te impedir de você utilizar o sistema de uma forma mais abrupta, como acontecia até o Windows 7. Então, no caso do Windows 8, ainda tinha um certo implicador que evoluiu em relação ao Windows 7, Windows Vista e Windows XP, mas passado o período de testes do Windows, né, toda vez que você entrava na sua conta, aparecia uma tela no padrão moderno, né, no padrão Modern,
como a Microsoft chamou, né? Em que ele meio que te induzia para você ativar o seu Windows. Mas era possível sair daquilo ali e utilizar o Windows normalmente, como se nada tivesse, como se tivesse nenhum problema. Claro que já tinha limitantes, isso aí é um fato, né? E quais são os limitantes que existem, né, no Windows atualmente? Começou lá no Windows que começou lá atrás, né? Não foi no Windows 8, começou lá atrás, que te impedem de utilizar o Windows na sua plenitude sem estar devidamente ativado. O primeiro deles é irrelevante para muitos, né? Para muitos pode ser algo extremamente irrelevante. Personalização do sistema. Trocar papel de parede, mudar esquema de cores ou qualquer coisa do gênero. Os mais espertinhos assim podem dizer: eu só quero Windows para rodar meus joguinhos, para poder rodar minhas coisas, tô pouco me lixando para personalização, do jeito que ele vem tá bom, eu só quero que rode minhas coisas. Então, o primeiro ponto que se salta aos olhos, que você logo vai ver de limitação por não estar com o Windows ativado, é isso, é personalização do sistema. Você tem que entender que você não... Ah, Lucas, mas é possível trocar o papel de parede. Sim, é possível, eu sei que é possível. Existe um método, né, um método não convencional e um pouquinho mais trabalhoso, tá? Pouquinha coisa, não é nada do outro mundo, mas você pode substituir o papel de parede padrão do Windows atual por uma outra imagem qualquer, né? Basta que você vá lá na pasta onde ele está salvo e troque a imagem por uma outra qualquer com o mesmo nome. Ou você abre até, eu não sei se essa versão atual do Paint que está no Windows 11 tem essa função ainda, mas até o Windows 10, por exemplo, a versão do Paint presente no Windows 10, você tinha a opção lá de clicar lá no menu lá e tinha a opção lá de definir como papel de parede, como tela de fundo. Então, de alguma maneira, existem aí alguns atalhos, vamos dizer assim, que você consegue trocar o papel de parede. Mas vai continuar aparecendo marca d'água ali, dizendo que o Windows não está ativado e funções outras do sistema não vão estar disponíveis. Principalmente no painel de configurações. Você tem uma dificuldade muito maior de gerenciar o sistema quando ele não está ativado e já passou o período de testes, tá? O período de deguste que a Microsoft te dá. Então, assim, é possível usar o Windows atualmente sem ativação? Tirando a questão legal, né? Mas você tem limitantes aí. Além da questão legal, que não é legal você utilizar o Windows sem ativação, depois do período de deguste, você tem os limitantes aí que a Microsoft te impõe, né, no caso da utilização do Windows sem estar ativado. E hoje em dia, pessoal, se tornou muito mais fácil ativar o Windows, inclusive ativar o Windows de forma legal. Use software legalizado, tá? Não quer comprar licença, vai para Linux. É a melhor alternativa. Hoje em dia, já falei isso em outros vídeos, tem excelentes distribuições Linux que substituem tranquilamente o uso de home office do Windows, tá? Que dependendo da distribuição que você escolher, você vai ter a mesma essência de usabilidade do Windows, não vai sentir dificuldade nenhuma, zero. E o custo é zero, porque você não vai pagar licença, não vai estar usando software de maneira ilegal e não vai ter que ficar ativando o sistema, né? Você vai simplesmente instalar ele ali e ele vai funcionar, vai reconhecer seu hardware todo, não tem trabalho, não é trabalho. Aliás, eu acho que instalar o Linux hoje em dia, principalmente os baseados em Ubuntu, né, Mint e outras flavors aí que nós temos, né, outros de sabores, que é a tradução para flavors, né, de distribuições baseadas no Ubuntu, é muito mais simples hoje em dia. Ficou muito mais simples do que era num tempo não muito distante. Né? É muito intuitivo e ele reconhece tudo.
Você vai colocar ali, ele vai reconhecer tudo. Se você rodar o modo live antes de fazer a instalação, já vai reconhecer som, vídeo, rede. É impressionante como a coisa evoluiu, né? E o sistema ele vai reconhecer tudo e funcionar muito bem. Muitas vezes até melhor do que o Windows, viu, galera? Melhor do que o Windows, quer saber? Até para você que tem um hardware um pouco mais antigo, como o meu caso aqui, por exemplo, que tem um bom hardware, mas já é bem antigo, né, de quarta geração da Intel, e uma placa de vídeo também que não é lá moderna, né, mas é boa. Eu vou falar para vocês que no Linux o desempenho foi muito superior ao que eu tenho encontrado no Windows. Só não faço essa migração, essa mudança, porque tá tudo funcionando aqui. Aos trancos e barrancos às vezes, admito, mas tá tudo funcionando. Consigo gerar conteúdo para vocês, fazer as coisas que eu preciso. Mas eu admito a vocês que, assim como meu pai também vem pensando lá em tirar o Windows do Dell dele, que também já não é moderno, já é um Dell de 7ª geração, ou seja, já está até bem defasado. Não tanto quanto eu, mas já está, né? Ele vem pensando em colocar Linux lá, mas é porque é tanta coisa que a gente tem que reconfigurar e buscar substituição às vezes, que a gente pensa 1000 vezes antes de sair, mas no caso dele lá, a coisa está mais séria, porque o sistema lá já está mais bugado e mais cheio de problema do que eu aqui. Até porque a última vez que aquele sistema lá foi formatado de alguma forma, eu nem lembro. A gente nem se recorda. Tem muito tempo. Ele tem aquele notebook, tem muitos anos. E já tá, né? Já tá assim, já tá refletindo, porque às vezes dá uns pau lá, uns negócios, perde rede, enfim, dá uns bugs lá no Windows que só por Deus. Perde desempenho, enfim. Mas é complicado, galera. A gente que trabalha no computador, mexer no computador de trabalho é difícil. Porque se é um computador assim, doméstico, né? Pra você ver vídeo no YouTube, pra você poder fazer tarefas comuns e nada assim tão intenso, dá pra você formatar e mudar e ver o que você vai fazer. Mas quando é equipamento de trabalho, é tanta coisa que tem que configurar, contas, verificação em 2 etapas de conta, a gente que é MEI e tudo, tem que ver GovBR, tem que ver um monte de trem, tem que ver chaves, tem que ver um monte de coisa. Meu pai que lida com muitas chaves lá, para acesso num monte de sistema de coisa que ele trabalha, é complicado. Não dá para você sair simplesmente fazendo como, né, antigamente, formato C2 pontos. Não tem como a gente sair fazendo isso, né, restaurando o sistema. É muito complicado, é muito complexo. Leva tempo. Quem faz isso sou eu, porque eu que tenho experiência em fazer esse tipo de coisa, então ele me chama, eu vou lá e quando chega no extremo desse, eu vou lá fazer. Então é uma coisa que toma tempo, tem que ter muito cuidado, tem que configurar. Claro, hoje o Windows ele praticamente já reconhece, já está quase igual ao Linux, né? Reconhece quase que tudo, mas ainda assim ele não traz os melhores drivers, principalmente driver gráfico. Você precisa, para quem depende de driver gráfico, tanto eu quanto meu pai, por exemplo, né? Eu não posso me dar o luxo de deixar que o Windows instale um driver gráfico qualquer para minha placa de vídeo, a minha GPU, né? Eu preciso que seja o melhor driver desenvolvido pelo fabricante. E ainda assim, no meu caso aqui, eu tenho tido alguns problemas, né? Por conta de AMD e visualizadores de Second Life, que lá na própria comunidade do Second Life eles já informaram, né, que as melhores placas de vídeo para rodar Second Life é a Nvidia. É basicamente isso. As AMD estão apresentando muito problema, né, os drivers da AMD com os visualizadores Second Life. Então, as melhores placas estão sendo Nvidia. Eles estão recomendando Nvidia. Não sou eu que estou achando, né? Então, por mim, essa RX 580 aqui é maravilhosa. Roda tudo. Né? Eu não entendo. Eu fico sem entender porque que eu tenho enfrentado às vezes alguns bugs, né, para rodar visualizador Second Life, mas está explicado, né? A tecnologia evolui e às vezes, por exemplo, hoje, em termos de processadores, se a gente parar para pensar, né, o que está valendo a pena hoje? A AMD, sem sombra de dúvida. Compre um kit AMD, processador AMD, placa-mãe para AMD, para padrão DDR4, DDR5, né?
A linha Ryzen da AMD tá, tá botando Intel no chinelo. O que vocês acham? Vocês acham que o meu pensamento tá correto ou tá errado? Mas pelo que eu tenho visto, galera, Intel ficou para trás. Sabe, houve um tempo em que a Intel estava à frente da AMD e se falando de computadores era Intel. Né? As empresas davam preferência para Intel. Hoje em dia mudou. Hoje em dia é AMD. A AMD se tornou custo-benefício e tem apresentado processadores, né, máquinas em termos de CPUs e tal, que tá botando Intel no chinelo. Intel de 13ª, 14ª, tá botando no chinelo. Não tá tornando mais tão vantajoso assim ficar na Intel. Eu mesmo vou trocar meu processador por um i7 porque eu tô sem capital agora para poder investir no Ryzen. Mas o ideal para mim aqui, para ficar uma combinação perfeita, talvez até para minha RX 580 ter um desempenho ainda melhor. Já me falaram isso no fórum do Clube do Hardware, né? Eu botar um Ryzen 5, 5500, um Ryzen 7, botar uma coisa nesse sentido, seria perfeito, mas enquanto eu vou gastar aqui 300 conto na troca de um processador i7 4790, né, aproveitando tudo que eu já tenho aqui, para mim poder trocar tudo, para botar um Ryzen com memória DDR4 com mais frequência, né, colocar uma máquina mais potente, mais moderna, com 16 GB de RAM pelo menos e tal, eu vou gastar aí quase R$ 2.000. Né? E eu fiz as contas, assim, o ganho, a melhoria que eu teria seria absurda, não tem comparação. Eu teria uma alavancada assim de performance absurda saindo desse Intel de quarta aqui para um Ryzen. Mesmo sendo um setup que mantenha os mesmos 16 GB de RAM, só que padrão DDR4, tudo mais moderno. Entretanto, eu tenho um certo ganho de performance sim, eu trocando o processador de 4 núcleos e 4 threads por um 4 núcleos e 8 threads, que é o Core i7, que tem uma performance um pouco superior a esse aqui, né? O 4790, e colocando mais, sei lá, mais 2 pentes de 8 GB DDR3, totalizando aqui 32 GB, que é o máximo que essa placa pega. Eu vou ter um certo ganho de performance. Isso aí é nítido. Não vai ser a mesma coisa que eu trocar por um kit Ryzen, né? Longe de ser a mesma coisa. E não estou falando um kit Ryzen tão moderno não, quanto um Intel mais moderno não. Eu estou falando um kit Ryzen ali de 7ª geração, 8ª, né? Um pouco mais próximo disso daqui, eu vou ter um desempenho muito superior. Né? Só que, financeiramente falando, o dispêndio financeiro que eu vou ter que fazer nesse caso aqui é muito menor. É claro que o ganho de performance vai ser muito menor, mas o dispêndio é muito menor. Eu vou ter um certo ganho de performance, mas o ideal seria, isso, porque as coisas são engraçadas, né? As coisas estão tomando, deram uma virada legal aí, né? A AMD hoje está compensando muito mais em termos de investimento, de equipamento, custo-benefício, do que a própria Intel. Então assim, pessoal, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? É possível você utilizar o Windows sem ativação, tá? Hoje em dia é possível, tecnicamente é possível. Você vai, legalmente não é, tá, correto, mas é possível. Você vai ter limitações aí do sistema, né, em configurações, em coisas um pouco mais profundas de ajustes do sistema, personalização e tal, mas não vai te impedir de instalar programa, não vai te impedir de conectar uma rede, não vai te impedir de você acessar uma internet, né? Então, não é uma coisa assim que vai te impedir, diferentemente de outro tempo, que vai te atrapalhar tanto. Mas, galera, hoje em dia tá tão mais fácil conseguir ativação do Windows, né?
Então mais fácil conseguir uma licença de Windows. A licença Home. Não tá tão cara assim não. E você tem sites aí, parceiros Microsoft, que vendem licenças. Eu não vou citar nome aqui, porque ninguém me patrocina. Eu adoraria que algum site desse me patrocinasse. Seria ótimo. Mas não vou citar nome não, porque ninguém está me patrocinando. Tá? Mas tem sites aí, eu já fiz aquisição de licença site desse. Então tem sites aí que confiáveis, que você faz a aquisição de licença de Windows, de Office, a preço muito acessível, pela tranquilidade que isso vai te dar. E você hoje, pessoal, você adquire uma licença de Windows 8, por exemplo, né, se você consegue uma licença de Windows 8, 8.1 válida, 8.1. Vamos pegar o Windows 8.1, que é o que consolidou mais. Vamos partir daí. Você consegue fazer upgrade para o Windows 10 para o Windows 11. Se você faz uma aquisição de uma licença do Windows 10, né? Vamos partir daí, né? Você consegue fazer a atualização para o Windows 11 sem problema nenhum. Isso é um fato. Então vale muito a pena, galera, fazer a utilização de um sistema devidamente ativado. Vale a pena. Você que quer se manter no Windows, é muito melhor do que você utilizar métodos alternativos a la Capitão Gancho de Expert, tá? Que os riscos são muito grandes. Podem me xingar, podem falar que eu estou falando besteira, que você usa o Windows ativado por meio de ativadores métodos não convencionais, que está funcionando muito bem. É sorte, é loteria. Galera, não é legal isso, tá? Eu nunca vou recomendar o que não seja legal. E não é difícil hoje você obter licença. Então, adquira uma licença, utilize o Windows devidamente ativado. Essa licença, essa ativação, aí sim, pessoal, a ativação ela é vitalícia. Normalmente ela vai, se for uma ativação digital, ela vai ficar vinculada à sua conta Microsoft. Você vai poder usar ela enquanto a Microsoft permitir. Você vai ter direito a todas as novas versões de Windows. Windows 11, Windows 12 e por aí vai. Enquanto a Microsoft não te obrigar a fazer a aquisição de uma nova licença, você vai poder utilizar a sua licença, né? Sem problema nenhum. Você vai ter direito a todas as atualizações de sistema e você vai ter direito a todas as atualizações de versões do sistema. O que é muito vantajoso, vocês não acham, hoje em dia? Antigamente você tinha que comprar uma versão de sistema com a sua própria licença. Por exemplo, você conseguia atualizar do Windows XP para o Windows Vista, utilizando a licença. Mas eu não me recordo agora se a licença do XP valia para o Vista. Isso aí, comenta aí, quem lembra melhor do que eu. Acho que o Herbert Misson, que é das antigas, o próprio Mark do Fé Tutoriais, acho que eles são mais desse tempo que nem eu. Comentem aí, era possível utilizar o mesmo serial do XP fazendo a atualização, porque veja bem, existe uma diferença entre você instalar uma nova versão do sistema e você atualizar o sistema. A atualização ela era feita a partir do sistema. Você subia a mídia de instalação, clicava no setup lá, abria como um programa normal, como você instala qualquer outro programa no computador, e a partir dali você atualizava. É diferente, ele mantinha o Windows que estava ali, só atualizava o essencial para a nova versão do Windows. Ainda hoje é assim, né? Então, era possível? Não sei. Eu sei que eu lembro-me vagamente que do Windows Vista para o Windows 7 era possível o aproveitamento do serial. Eu sei que, eu acho que do Windows 7 para o Windows 8 não. Você não conseguia atualizar com o mesmo serial, não me recordo. Comentem aí. Quem tem uma lembrança, uma cabeça melhor do que a minha, comenta aí. E é isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.